Vamos começar pelos faróis desse carro. Tem uma assinatura luminosa diferente. Quando você olha aí de frente, você tem uma espécie de um X aqui, onde você tem o projetor do farol e também uma assinatura luminosa que vem aqui na parte superior. Mas o mais interessante, olhando aqui do lado, você vai ver que tem a informação IQ Light. Vamos entender um pouquinho do que esse farol faz? Esse farol é ativo e quando você dá a partida nesse farol é que você consegue ver ele se mexendo. Olha só, no momento da partida o farol faz um ajuste de altura e um teste de abertura lateral e depois volta no nível. Por que o farol faz isso, pessoal? Essa tecnologia IQ Light, usando a câmera que está ali no para-brisa, ele vai fazer um ajuste automático de altura de acordo com a carga do veículo e essa movimentação do farol, de acordo com a velocidade e a condição de uso do veículo, ele vai acertando o farol para várias situações diferentes. Então ele é um farol completamente ativo que ajuda e muito a condução do motorista. Para as assistências à condução, esse carro usa dois componentes. O primeiro é um radar eletromagnético atrás do símbolo da Volkswagen que mede a distância em relação ao veículo da frente. Junto com esse radar, existe uma câmera ali no para-brisa, que também é utilizada pelo sistema de auxílio do farol, mas também sistema de assistência à condução. Então a primeira coisa que esse carro tem é o sistema chamado Front Assist. Então ele percebe quando você está se aproximando muito rápido de um veículo à sua frente. Se precisar, ele vai emitir um alerta sonoro e ainda assim, se você não fizer nenhuma reação, ele vai pré-condicionar os freios com o objetivo de evitar ou mitigar essa colisão. Além do sistema de Front Assist, o carro também conta com controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go. O motor desse carro merece ser destacado. Estamos falando aí do motor 250 TSI. Temos aqui um motor 4 cilindros, 1,4 litro turbo de injeção direta de combustível com tecnologia Flex. Esse nome 250 TSI deriva da questão do torque máximo desse motor, 250 Nm ou 25,5 kgfm de torque e a potência máxima de 150 cavalos. Mas por que esse motor merece destaque? Nos dias de hoje, você encontra esse motor aqui no Taos, no T-Cross e também no Nivus GTS. Mas esse é um célebre motor do grupo Volkswagen AG, porque num passado não tão distante, esse motor também equipava Tiguan e Jetta e Polo GTS. Só na Volkswagen? Não. A Audi, aqui no mercado brasileiro, já usou exatamente esse motor no A3 e no Q3. Portanto, nós estamos falando de um motor altamente consolidado no grupo Volkswagen. E a gente percebe que ao longo da história dele foi um motor sem problemas crônicos. Portanto, ele entrega boa performance e também confiabilidade. Mas o Volkswagen Taos atual tem um trunfo diferente. Por quê? Hoje no mercado brasileiro com esse motor, o Taos tem um câmbio automático de 8 marchas. Por que eu estou destacando isso? Porque os outros carros que usam esse motor vêm com câmbio automático de 6 marchas. Aliás, esse câmbio automático de 8 marchas foi uma mudança relativamente recente que a Volkswagen fez no Taos. Lá no passado, esse carro já existiu com um câmbio automático de 6 marchas. O câmbio de 8 marchas, é claro, ajuda a economizar combustível e também auxilia na performance. É claro que o Volkswagen Taos vai ter freio a disco nas 4 rodas, mas um ponto que a gente precisa destacar é a suspensão traseira aqui do modelo totalmente independente do tipo Multilink. Por que esse destaque é importante? Existem concorrentes na categoria que ainda oferecem suspensão semi-independente com eixo de torção, e esse, portanto, acaba sendo um diferencial em relação a esses concorrentes. O Volkswagen Taos, também na categoria onde ele está inserido, tem um dos melhores espaços no banco traseiro. Ajustei os bancos de forma confortável para sentar lá na frente. E do meu joelho encosto do banco, praticamente um palmo. A movimentação de pés é excelente, inclusive olha a facilidade com que você consegue cruzar as pernas. E isso é um diferencial nessa categoria, porque tem concorrentes que você não consegue ter essa movimentação de pés ou pernas. Mais alguns recursos que precisam ser destacados, como saída de ar-condicionado para o banco traseiro,
2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Temos também alça de segurança aqui no teto com ganchinho para cabide e luz de leitura aqui em LED direcional. E para fechar, tem ainda aqui o descansa-braço escamoteável. E um truquezinho bem interessante nesse carro, porque olha, tá vendo? Daqui de dentro mesmo você consegue fazer esse rebatimento e ter acesso ao compartimento do porta-malas. Por incrível que pareça, tem vários concorrentes na categoria que você não consegue fazer esse acesso ao porta-malas. Você também pode personalizar o interior do carro com uma iluminação ao seu gosto. Aqui na região do painel e parte da porta, você tem aí uma iluminação em LED. E para configurar é muito simples. Você vem aqui no menu Engrenagem, Luzes. E aí você pode escolher diversas cores. Então, se eu quiser, por exemplo, um vermelho, posso colocar aqui um amarelo, um tom esverdeado, até mesmo um roxo ou um tom de rosa. Então você tem todas essas cores para escolher. E para quem quer um carro mais discreto, ainda dá para fazer o desligamento dessa iluminação. Mas e aí, se você tivesse que escolher uma cor dessas, qual que você colocaria? Eu particularmente adoro o azul. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.